Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos em mais um quarto de hora, 15 minutinhos de palavra, desafiando você a orar, 15 minutinhos de oração e 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graças. Desenvolva a disciplina de uma hora de comunhão, relacionamento, oração com o Deus Todo-Poderoso. As experiências que eu estou contando, eu estou extraindo desse livro, Propósito na Oração, de Edward McKenzie Bondes, da editora Vida. Você não pode deixar de ler, meditar e colocar em prática. E ele diz o seguinte: Dr. A.J. Gordon disse: a mais profunda necessidade da igreja hoje não é de coisas materiais ou exteriores. A necessidade mais profunda é espiritual. O serviço sem oração nunca vai trazer o reino. Nós negligenciamos a oração da forma que é prescrita. Raramente entramos no quarto de oração e fechamos a porta para um período de oração. Os interesses do reino são urgentes e devemos orar. Dar sem orar nunca evangelizará o mundo. O grande assunto da oração, aquela ampla necessidade da vida cristã, está intimamente ligada à plenitude pessoal do Espírito Santo. É, pois, por meio dele que tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo registrou isso em Efésios capítulo 2, versículo 18. E pelo mesmo Espírito, tendo entrado na antessala pelo novo e vivo caminho, somos capacitados a orar na vontade de Deus. Eis o segredo da oração que prevalece: orar sobre a direta inspiração do Espírito Santo, cujas petições por nós e por meio de nós estão sempre de acordo com o propósito divino, e por isso, certas de obter resposta. Orar no Espírito Santo nada mais é do que cooperar com a vontade de Deus, e tal oração sempre é vitoriosa. Quantos cristãos há que não conseguem orar e que buscam esforço, resolução, unindo-se a círculos de oração e etc.? Quantos cristãos há que não conseguem orar e buscar por este esforço, resolução, unindo-se a círculos de orações, cultivando neles mesmo a santa arte da intercessão. E tudo isso para nada. Eis para eles e para todos o único segredo de uma verdadeira vida de oração: deixem-se encher pelo Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Que é o espírito de ação de graças e de súplicas, conforme nos disse Zacarias capítulo 12, versículo 10. A devocional anterior, ela terminou com a declaração de que a oração pode fazer tudo o que Deus pode fazer. Essa é uma tremenda declaração a ser feita, mas é a declaração que nasceu pela história e experiência. Se estamos permanecendo em Cristo e se permanecemos nele, estamos vivendo em obediência à sua santa vontade e nos aproximamos de Deus em nome dele. Então se abrem diante de nós os infinitos recursos do tesouro de Deus. O homem que verdadeiramente ora recebe de Deus muitas coisas que são negadas ao homem que não ora. O objetivo da verdadeira oração é alcançar o que se pediu em oração. Assim como a criança que chora por pão tem como objetivo conseguir o pão. A visão remove a oração da esfera da atuação religiosa. Orar não é encenar ou seguir ritos religiosos. A oração não é nem oficial, nem formal, nem cerimonial, mas direta, intensa e de coração. A oração não é um serviço religioso que deve ser cumprido e tem eficácia porque foi bem feita. Oração é a criança necessitada e indefesa que chora por compaixão do coração do Pai e por abundância e poder da mão paterna. A resposta é tão certa como o coração do Pai pode ser tocado e a mão do Pai pode ser movida. O objetivo de pedir é receber. O objetivo de procurar é encontrar. O propósito de bater é chamar atenção e entrar. E esta é a afirmação de Cristo, repetida e reiterada, de que a oração que não duvida será respondida. Seus objetivos, sem dúvida, serão assegurados. Não algo sem rumo, mas alcançando exatamente o que se pediu.
O valor da oração não está em seu número, mas no seu valor se encontra na grande verdade de que somos privilegiados por nossos relacionamentos com Deus ao aliviar nossos desejos e tornar os nossos pedidos conhecidos por Deus. E Ele nos socorre concedendo nossas petições. O filho pede porque o pai tem o hábito de conceder o pedido do filho. Como filhos de Deus, precisamos de algo e precisamos desesperadamente, portanto, nós vamos a Deus pedindo. Nem a Bíblia nem o Filho de Deus conhecem a declaração meio infiel de que devemos responder a nossas próprias orações. Deus responde às orações. O verdadeiro cristão não ora para motivar-se, mas sua oração é a motivação própria para agarrar-se a Deus. O coração da fé não sabe nada sobre o ilusório ceticismo que detém os passos da oração e esfria seu ardor ao sussurrar que a oração não afeta a Deus. D.L. Moody costumava contar a história de uma criança cujos pais haviam morrido e que fora adotada por outra família. Na primeira noite, ela perguntou se podia orar como ela costumava fazer. Eles disseram, sim. Então ela se ajoelhou e orou como sua mãe lhe ensinara, e quando terminou, ela acrescentou uma pequena prece dela mesma naquele momento. Ó Deus, faze que essas pessoas sejam tão gentis para mim como mamãe e papai eram. Então ela parou e olhou para cima, como se estivesse esperando a resposta, e em seguida acrescentou, e claro que irá. Como era doce e simples a fé daquela criança. Ela esperava que Deus respondesse e fizesse, e é claro, que recebeu o que pediu. Esse é o espírito com que Deus nos convida a nos aproximarmos dele. Em contraste com esse evento, há a história do estranho líder de classe de Yorkshire, Daniel Crum, que estava visitando um amigo. Uma tarde ele foi até o amigo e disse, sinto muito que tenha me recebido com tamanho desapontamento. Oh não, disse o homem. Não o recebi com desapontamento. Sim, disse Daniel. Você estava esperando alguma coisa admirável hoje. O que você quer dizer? Disse o amigo. Por que você orou para que pudesse ser doce e gentil o dia inteiro? E pelo jeito que as coisas correram, vejo que você ficou muito desapontado. Oh, disse o homem, pensei que você se referisse a algo específico. A oração é poderosa em suas ações e Deus nunca decepciona aqueles que depositam sua fé e confiança nele. Eles podem ter que esperar muito pela resposta e podem até não viver para ver a resposta, mas a oração de fé nunca perde o seu objetivo. O Dr. Wilbur Champman, ele faz um relato. Um amigo meu em Cincinnati pregara seu sermão e depois se sentara de voltar em seu lugar quando se sentiu impelido a fazer outro apelo. Um rapaz nos fundos da igreja levantou a mão. Meu amigo deixou o púlpito e foi até ele e disse, fale-me sobre você. E o rapaz disse, eu moro em Nova York, sou um filho pródigo, e trouxe desgraça ao nome do meu pai e parti o coração da minha mãe. Fugi e disse a eles que não voltaria até que me tornasse cristão ou me levassem para casa morto. Naquela noite, uma carta foi enviada de Cincinnati dizendo ao pai e à mãe que o filho deles voltara para Deus. 7 dias depois, em um envelope de bordas pretas, chegou uma resposta que dizia, meu querido menino, quando recebi a notícia de que você recebera Jesus Cristo, o céu estava obscurecido, seu pai havia morrido. A carta prosseguia contando que o pai havia orado por seu filho pródigo em seu último suspiro de vida e concluía, você é cristão hoje à noite porque seu pai não abriu mão de você. Um garoto de 14 anos de idade recebeu uma tarefa do pai. Aconteceu que um grupo de rapazes apareceu logo em seguida e o convenceu a ir com eles e assim a tarefa não foi realizada. O pai voltou para casa naquela noite e perguntou, Frank, você fez a tarefa que eu lhe pedi? Sim, senhor, disse Frank. Ele contou uma mentira e seu pai sabia disso, mas não disse nada. O garoto ficou incomodado, mas foi para a cama como de costume. Na manhã seguinte, a mãe disse a ele, seu pai não dormiu a noite inteira. Por que ele não dormiu? Perguntou Frank. Sua mãe respondeu, ele passou a noite toda orando por você. Isso foi como uma flecha no coração dele. Ele estava profundamente convencido do pecado e não conseguiu descansar até acertar tudo com Deus. Muito tempo depois, quando o garoto se tornou o bispo de Warren,
Ele diz que a sua decisão por Cristo aconteceu por causa de uma noite de oração de seu pai. Ele viu o pai guardando uma vigília triste e solitária por seu garoto, e isso quebrantou seu coração. Ele nunca disse, não poderei ser o suficientemente grato a ele por aquela oração. Um evangelista muito usado por Deus registrou que iniciaram uma série de reuniões em uma pequena igreja de cerca de 20 membros que eram muito frios, sem vida e divididos. Uma pequena reunião de oração era realizada por 2 ou 3 mulheres. Preguei e terminei às 8 horas, disse ele. Não havia ninguém que quisesse dizer algo ou orar. Na noite seguinte, um homem falou, pela manhã percorri 10 quilômetros até o escritório de um ministro, ajoelhei-me e orei. Voltei e disse à pequena igreja, se vocês conseguirem me acolher, ficarei até que Deus abra as janelas dos céus. Deus prometeu abençoar esses meios e creio que Ele o fará. Dentro de 10 dias havia tantas almas ansiosas que encontrei 150 delas de uma vez em uma reunião de novatos. Enquanto os cristãos estavam orando em outra casa de adoração, creio que várias centenas se converteram. É seguro acreditar em Deus. Uma mãe pediu ao falecido John Gould para visitar o filho dela e ganhá-lo para Cristo. Gould percebeu que a mente do jovem rapaz estava cheia de noções céticas e era impenetrável aos argumentos. Finalmente ele pediu ao jovem rapaz para orar apenas uma vez para ser iluminado. E ele replicou, não conheço nada perfeito a quem ou ao qual eu poderia orar. Que tal o amor de sua mãe? Disse o orador. Isso não é perfeito. Ela não ficou sempre ao seu lado e esteve sempre pronta a acolhê-lo e cuidar de você, mesmo quando seu pai o havia mandado embora? O jovem rapaz engasgou de emoção e disse, sim, Senhor, isso é verdade. Então ore ao amor e ele o ajudará. Você promete? Ele prometeu. Naquela noite o jovem orou na privacidade de seu quarto, ele se ajoelhou, fechou os olhos e, lutando por um momento, pronunciou as palavras, ó amor. Instantaneamente, como um raio de luz, o antigo conhecido texto da Bíblia veio-lhe à mente. Deus é amor. E ele disse quebrantado, ó Deus. Então outro raio da verdade divina e uma voz disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E ali instantaneamente ele exclamou, ó Cristo, encarnação do mais divino amor, mostra-me luz e verdade. Tudo terminou. Ele estava na luz da mais perfeita paz. Ele correu escada abaixo, acrescenta o narrador desse fato, e contou à mãe que estava salvo. Aquele jovem é hoje um eloquente ministro de Jesus Cristo. Uma escassez de água ameaçava Hakodate, Japão. A senhorita Dickerson, da Escola Metodista Episcopal para Meninas, via o suprimento de água diminuindo diariamente e em um mês de outono pediu ajuda ao Conselho de Nova York. Não havia dinheiro disponível e nada foi feito. A senhorita Dickerson informou-se sobre o custo para construir um poço artesiano, mas o preço era alto demais. Na noite do dia 31 de dezembro, quando a água estava quase acabada, as professoras e as alunas mais velhas se reuniram para orar por água, embora não tivessem ideia de como a oração deveria ser respondida. Alguns dias depois, o escritório de Nova York recebeu uma carta que dizia mais ou menos o seguinte: Filadélfia, 1º de janeiro. São 6 horas da manhã do dia de Ano Novo. Todos os outros membros da família ainda estão dormindo, mas acordei com a estranha impressão de que alguém em algum lugar está precisando de dinheiro e o Senhor quer que eu supra. Anexo estava um cheque com o valor que cobria exatamente o preço do poço artesiano e o encanamento da água para os prédios da escola. Vale a pena viver uma vida de oração, de comunhão, intercessão com Deus Todo-Poderoso. Pai de amor, proporciona a cada um que nos ouve, ó Pai, experiências gloriosas como essas que nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão. Te agradecemos porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua respondendo às orações do teu povo, pois a tua palavra, que não pode mentir, nos diz, clama a mim e responder-te-ei. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Proporciona a cada um de nós uma nova experiência, um novo tempo de milagres
e de vitórias, para a tua honra e glória, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, assista as anteriores e comente aqui o que você está assistindo e o que você está vivendo nesses dias das nossas devocionais. Deus abençoe e até a próxima.